Olá, meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. Você está com o pastor Paulo Pereira, presidente da AD Gravataí, e é uma alegria poder cada dia comentar ou dar ênfase nesse propósito de leitura bíblica anual, com as porções diárias do Velho, do Novo Testamento, e caminhando, desde o início do primeiro dia desse ano, indo em direção, até o final, nos 365 dias, nós vamos concluir a leitura de toda a Bíblia. Isso é uma grande conquista e um prazer, um prazer da alma, todos os dias se alimentar da Palavra de Deus. E nós estamos nessas alturas desse dia 212, no 2 Crônicas, capítulo 29. Ontem, na verdade, nós, quando concluímos a leitura, está dentro desse contexto das transições dos reis de Judá. E o livro de Crônicas, ele foca mais no reinado de Judá, na linhagem messiânica, enfim, com alguns relampejos nos reis de Israel, no norte. Mas quando nós terminamos ontem a leitura, Acás era o rei de Judá, havia então morrido e feito muito mal. Veja que nós vamos concluir o final da história do rei Acás, dizendo que ele trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ao Senhor, e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá, para queimar incenso aos falsos deuses. Então essa é a tragédia espiritual, mas a partir da sua morte, o seu filho Ezequias então passa a reinar em Judá. E é agora novamente uma reconstrução dos valores espirituais, morais, religiosos e sociais do reino de Judá. E assim vai dizer que Ezequias começou a reinar com 25 anos, e reinou em Jerusalém 29 anos. E ele, uma das primeiras ações, logo no primeiro mês do seu reinado, ele abriu as portas que a casa havia cerrado, fechado do templo. Ezequias reabriu as portas do templo e consertou as portas. E também ele convocou os sacerdotes e levitas, encorajando eles para retomarem o serviço, o culto no templo. A gente sabe que o culto dá trabalho, o culto é serviço. Essa é a verdade que nós precisamos entender, assim como no Antigo Testamento, com os sacrifícios, com toda a complexidade que envolvia, mesmo a qualidade dos animais, e agora também os músicos, tocadores de harpas, liras, trombetas, e todo então o envolvimento de santificação, purificação para os sacerdotes. E aí foi que Ezequias, então, ele restabelece essa ordem, convoca os sacerdotes e levitas, para estarem preparados. Ele diz: agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, disse o rei Ezequias, para que a sua ira se afaste de nós, porque ele discerniu que toda a miséria, derrotas que Judá vinha sofrendo era em decorrência do desvio religioso, desses reis que antecederam, seu pai mesmo, que fez mal aos olhos do Senhor. Mas ele disse para os sacerdotes e levitas: o Senhor os escolheu
para estarem diante dele, para servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimar incenso. Olha que privilégio ele está dizendo para os sacerdotes. Vocês foram escolhidos, gente, para vocês ministrarem, né? Abençoarem, fazer o povo se chegar diante do Senhor. E aí então ele faz esta chamada e os levitas são mais rápidos, eles conseguem agilizar, né, a sua purificação. Os sacerdotes foram um pouco mais lentos, tanto que faltou sacerdotes pela quantidade de sacrifícios que foi apresentado, e os levitas tiveram que ajudar nesse trabalho, né? Então, só para nós entendermos, né, como que agora então o reino de Judá está vivendo um novo momento espiritual, né? E nós vamos acompanhar a história desse rei Ezequias, né, que ainda no seu reinado o profeta que atua é o profeta Isaías, né? E nós vamos ver aquilo que este homem semeia, Ezequias, né? E aquilo que ele também diante de Deus colhe como bênçãos para a sua vida. Romanos capítulo 14 trata de uma relação agora dentro da comunidade, da igreja, né? E Paulo está escrevendo aos Romanos porque, na verdade, uma das coisas que muito era sensível naquela época e é também muitos nos nossos dias, ou às vezes outros detalhes, né? Mas eram usos e costumes que eram colocados como devoção a Deus. Ali, no caso deste capítulo 14, fala em alimento, comida, né? Uns acham que não deveriam comer carne, outros sim, não teria nenhum problema. E Paulo, então, resolve a questão. Quem não come, faz isso em louvor ao Senhor. E quem come, ele faz não levando em conta que seja um pecado. Então, também, né, leva em consideração o Senhor. E assim sobre qualquer outro aspecto, né, que está dentro de um princípio moral, né? Então, essa relação na igreja, ele queria evitar que irmãos desprezassem uns aos outros, ou viesse um julgamento, achando que um é melhor do que o outro. E ele cessa, então, com esta situação que poderia trazer conflitos, né, na comunhão dos irmãos. Bem, o Salmo 24, ele é muito extraordinário e lindo, porque ele fala da grandeza do nosso Senhor. Ele disse: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. E aí ele vai dizer, né, como Deus fundou a terra sobre aquelas, né, rochas, os alicerces, no profundo dos oceanos, coisa que o ser humano nem consegue, às vezes, né, ir até a esses locais para perceber, mas Deus ali criou. E aí ele abre, então, para a dimensão celestial, eterna, né, porque ele fala das portas eternas. Que coisa linda! Entrará o Rei da Glória, e o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Provérbios 20, 12. Ouvidos para ouvir, olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Só temos que saber usar bem. Que Deus nos abençoe.